Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão aí? Sexta-feira, né, véspera de feriado, a gente acaba ficando mais animado, né? Eu vou dar sequência aqui ao nosso conteúdo, né, trazendo a correção comentada para vocês. Só que antes, houve duas dúvidas, né? Alguém comentou comigo sobre a revolta da Chibata, se só negro sofria castigo físico. Não. Quem só sofria castigo físico é quem era de uma patente baixa, né? Alguém que fosse de um cargo muito baixo na Marinha sofreria castigo físico. Como a maioria, né, das pessoas que eram de baixa patente eram negros, os negros foram os que mais sofreram, né, com essas punições físicas na Marinha. Mas se você fosse branco e fosse de uma patente baixa, você também sofreria essa pena de castigo físico. A outra dúvida foi quanto à maçonaria. Galera, infelizmente nós, eu digo, né, todo mundo tem muito pouca informação sobre a maçonaria, né? A maçonaria é uma organização secreta, ela mantém tudo em sigilo, tudo em segredo, aquele negócio fechado, que para você entrar só sendo convidado. Tá ligado, né? Muita gente fala que tá ligado aos Illuminatis, ao iluminismo, né, que foi contra a igreja. Fato é que a igreja não gosta muito de quem é maçom. E esse fato, né, de Dom Pedro ser maçom vai fazer com que a igreja pare de apoiar Dom Pedro. Tá? Quanto aos exercícios, bora lá. A proclamação da República representa basicamente, pessoal, letra A, uma profunda transformação da estrutura política e social. Na política, sim, a gente saiu de uma monarquia e foi para uma república, mas social não. O pobre continua pobre. O ex-escravo do segundo reinado ele vai continuar sofrendo as mesmas mazelas durante o período da República. Tanto que a gente tem problemas sociais, né, que não houve transformação nenhuma, que a gente continuou com a maioria da população passando perrengue, que vai haver várias revoltas, né, da Chibata, a de Canudos, aquela da Chibata. Então, a sociedade não modificou, a política sim, tá? Introdução do sistema democrático no Brasil. Pessoal, a gente fala, né, é complicado a gente dizer que não era uma democracia. Era uma democracia, mas não era uma democracia que atingia todos, pessoal. Era uma democracia da qual só 4% da população votava. Mulher, soldado, clérigo, não votavam, pessoal. Analfabeto não votava. Então, não é uma democracia. Fim do período colonial brasileiro? Não, pessoal. O período colonial já acabou com Dom Pedro I, quando a gente fez a independência. Uma modificação do regime político sem grande influência na estrutura econômica e social do país. Letra D. Então, número 1, letra D. 2. Dentre os fatores que concorreram diretamente para a queda da monarquia brasileira, citamos, galera, é a última perna de Dom Pedro. Primeiro o exército deixa de apoiar, né, por causa da Guerra do Paraguai. Depois a igreja deixa de apoiar. A elite continua lá apoiando Dom Pedro, mantendo Dom Pedro no poder. Por quê? Porque Dom Pedro mantém a escravidão. Quando Dom Pedro abole a escravidão, a elite para de apoiar e acaba, né, aí o período monárquico. Então, alternativa letra C. Número 2, letra C. Agora ele quer uma coisa que não tem a ver com a proclamação da República. Insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea? Foi, isso influenciou na queda de Dom Pedro. A ascensão do exército após a Guerra do Paraguai? Sim. A perda do prestígio do governo imperial junto ao clero? Também. A oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista de defensores de uma autonomia administrativa? Sim. Agora, teve consciência e participação das massas urbanas no processo da proclamação da República? Não. É a elite que financia o exército. As camadas sociais elas são excluídas, pessoal. A galera mais pobre não participa de nada. Então, a alternativa é a letra E. Número 3 é. 4. A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode se expressar pelo... Galera, isso aí é o convênio Taubaté que eu expliquei a vocês, né? Se não me falha engano, eu usei até o exemplo do meu amigo Tubarão, que eu falei que ele tinha algum excedente de produção, que ele tinha estoque encalhado e que o governo ia lá e comprava, né,
esse produto encalhado dele e faria com que o preço do produto se mantivesse lá alto, não abaixasse o preço do produto. Então, a alternativa é a letra C. Número 4, letra C. Número 5. Deixa eu arrumar aqui, só um minuto. Número 5. A troca de favores governava todas as relações. Sem patrono, o político não fazia carreira, magistrado não permanecia no cargo, funcionário público não conseguia emprego, escritor não ficava famoso. Galera, aí está falando daquela política dos governadores, né, pessoal? O que vai acontecer? Essa política dos governadores, ela vai gerar, né, aquela troca de favor em troca do... o favor em troca do voto, né? Então o coronel muitas vezes ele vai dar alguma coisa pro seu agregado, né? Em troca desse voto, ele vai falar, olha, eu só vou poder continuar te dando emprego se você votar em fulano, né? É aquele famoso populismo, né? O Brasil então entra no hall das nações republicanas em 1889. Sobre esse momento é incorreto afirmar que quem fez a República no Brasil foi uma parcela da elite que estava descontente com os rumos tomados pelo Império. Sim, ele quer incorreto, essa é verdadeira. B. A principal característica do Império foi a descentralização do poder político? Peraí, pessoal. Pensa comigo. Brasil Império. A gente tem Dom Pedro II. Ele mandava com poder moderador. Então vai ter descentralização? Não. Então essa é que a gente vai marcar. Então número 5, letra B de bola. A política do encilhamento, né, número 6, ocorrida durante o primeiro governo republicano, provocou um grande descontrole da economia nacional. Essa crise, pessoal, lembra que essa política do encilhamento é uma política, né, durante a República da Espada, que visava a industrialização. Porém, não havia dinheiro para essa industrialização. Então o governo vai emitir papel moeda para que financiasse essa industrialização. Só que vai haver muita empresa fantasma, da qual não vai poder ter o lastro da emissão desse dinheiro. Então isso vai gerar uma crise, uma inflação. Então a número 6, a alternativa correta é a letra B. Número 7. A número 7, pessoal, ela é muito comum em todas as provas de vestibulares, né? Porque vai tratar da revolta da vacina, pessoal, né? Então a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela, pessoal, lembra que estava tendo um surto de varíola. Junto desse surto de varíola, estava havendo uma reestruturação do Rio de Janeiro para transformar o Rio de Janeiro na nova Paris. Então, primeiro botaram os barracos pobres do centro do Rio de Janeiro ao chão. Depois obrigaram a população a tomar essa vacina sem explicar à população o que era essa vacina. Então isso vai gerar uma insatisfação da população contra essa teoria, né, contra essa ideia de modernização. Então, a alternativa é a letra A, número 7A. 8. Aqui, ó, essa é do Enem, mas vamos lá que ela é bem interessante. Artigo 402 do Código Penal Brasileiro da época. Olha só, hein? Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena, prisão de 2 a 6 meses. Pessoal, isso aí está mostrando um nítido preconceito, né, com uma cultura afro, que é a capoeira, pessoal. Então, a alternativa correta aí é a D, ó, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. Eles achavam a capoeira coisa de escravo, entende? Então, letra D. Número 9. Na Primeira República houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas.
O texto sustenta que a primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado pela predominância de interesses industriais? Não, houve um surto industrial, mas o carro-chefe da economia brasileira era o café. Os conflitos no campo, com o avanço do movimento da reforma agrária. Pessoal, esquece reforma agrária, tá? Isso nunca foi posto em prática. Apesar de a nossa Constituição atual falar sobre reforma agrária, depois vocês dêem uma pesquisada lá. Nos conflitos, pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Pessoal, quem estudou geografia comigo sabe lá dos produtos primários. O café é um produto primário. Então, sim, pessoal, letra C, número 9. Letra C. Porque lembra que a república oligárquica é a república do café com leite. O que é oligarquia? Governo na mão de poucos. Quem são esses poucos que governam? Os ricos, a elite. Então, número 9, letra C. Número 10. Vem aí a denominação da República Oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Tá? Aí ele fala, o processo político da Primeira República e o liberalismo oligárquico, o tempo do liberalismo excludente, a proclamação da República. Rio de Janeiro, tá. Relacionando os termos do enunciado à chamada República Oligárquica, pode ser explicada da seguinte maneira. Pessoal, a política dos governadores é essa política, que vai permitir o processo da degola. Então, se você não está ligado nem ao governo de Minas ou de São Paulo, você pode ter certeza que você vai ter uma fraude eleitoral, mesmo que você não tenha praticado. Porque essa Câmara Verificadora que foi criada, ela só excluía pessoas que não fossem ligadas ao poder central. Então, isso vai fazer com que sempre haja um revezamento entre Minas e São Paulo. Então, a alternativa correta da número 10 é a letra C. Então, 10C. 11. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social igualitária? Pelo amor de Deus, não. Estagnada? Não. Tradicional? Não. Pode te enganar, mas não. Tradicional com a manutenção da escravidão? Não. A manutenção da escravidão quebra a questão. Ditatorial? Também não. Na ditadura não há nem voto. Agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Então, número 11, letra E. Número 12, para os inimigos, pão. Para os inimigos, pau. Aos amigos se faz justiça, aos inimigos se aplica a lei. Esse discurso, típico do contexto histórico da República Velha e usado por chefes políticos, expressa uma realidade caracterizada. Pessoal, alternativa à letra C, pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos. É aquela velha politicagem que temos até hoje. Olha, você está precisando de um saco de cimento, eu te dou esse saco de cimento. Olha como eu sou legal, vota em mim que eu não te dou um saco de cimento. Eu te dou um saco de cimento, um botijão de gás e o telhado. Aí a pessoa vota nesse cara, esse cara depois chega e não faz mais nada. Começa a corromper, usar a política em benefício próprio, usar a coisa pública para interesse privado, tá? Então, letra C. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês, né? No que precisar é só chamar. Espero ter respondido as dúvidas aí que foram surgindo. No mais, pode chamar no zap. Grande beijo, forte abraço, valeu!